Bom dia a todos. Estamos de volta com a 69ª sessão ordinária. Quero agradecer aqui a presença do ex-vereador André do Bar, vice-prefeito Rodriguinho da minha imobiliária, e a minha esposa também, ex-prefeita Jaqueline, ex-vice-prefeita Espoleta, nossa amiga Espoleta. Olá, seu Joel é da casa, né, seu Joel? Tá todos os dias, todas as sessões. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Ieck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biola. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 120/2022. Projeto de lei 120/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Está aberta a discussão, projeto de lei número 120/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ieck. Aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 120/2022 por 13-0. Ofício 423/2022, assunto retirada do projeto de lei 118/2022. Senhor presidente, vimos pelo presente solicitar a retirada do projeto de lei 118/2022, que se dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para fins de correção. Agradecendo pela atenção dispensada, apresentamos nossa oportunidade, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Antônio Alexandre Gemente, prefeito. Não precisa pôr em votação? Em discussão para retirada do projeto de lei número 118/2022. Concordo. Todos de acordo? Liga os microfones e falem. De acordo. Concordo. Aqui, retirado o projeto de lei número 118/2022. Projeto de lei 119/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Está aberta a discussão, projeto de lei número 119/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. Esse projeto de lei, o Sante diz... Boa tarde, não, bom dia, né? Esse projeto de lei foi pedido por mim, o adiamento da discussão dele semana passada, por conta que a mensagem divergia com o que estava no projeto e gerou essa dúvida se seria Guarda Civil ou Defesa Civil e Bombeiros. Então, agradeço à Prefeitura que se prontificou em fazer a retificação para trazer maior esclarecimento e podermos votar na data de hoje. Muito obrigada. Continua em discussão, projeto de lei 119/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ieck. Aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o Justificativa projeto... de voto, senhor presidente. Justificativa de voto, vereador Abner. Aprovado o projeto de lei número 119/2022 por 13-0. Justificativa, vereador? Aprovei esse projeto, porque sempre que
a Comissão de Finanças aponta uma divergência ou uma falha no projeto, muitas vezes alguns vereadores levam pelo lado político. E nós não temos que ficar levando pelo lado político. Temos que fazer o que é correto, o que é certo. Passa a informação à prefeitura e ela faz a retificação do projeto. Então, agradeço à administração municipal por ter corrigido e foi esse o motivo que eu votei favorável. Obrigado. Por favor. Projeto de Lei 116/2022, assunto: proíbe o empregador público ou privado de inquirir sobre a crença religiosa, orientação sexual, vida pessoal ou qualquer questão de foro íntimo do empregado. Autoria: prefeito. Está aberta a discussão, o projeto de lei número 116/2021. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Roberto Ierck, aprovo. Vereadora Helena Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo de Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei 116/2021 por 12-0. Projeto de Lei 98/2022, autor prefeito, assunto: dispõe sobre autorização de acompanhante de confiança da paciente em consultas e procedimentos ginecológicos em equipamentos públicos e particulares de saúde localizados no município de Mairim, que dá outras providências. Está aberta a discussão, projeto de lei número 25/2022. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Rose. Com certeza é um projeto muito importante que versa a legislação no nosso município em relação ao direito da mulher ter acompanhante em suas consultas, inclusive os ginecológicos. Eu também fiz uma emenda, que eu conto com a aprovação dos nobres pares, que versa não só sobre a autorização, como traz a mensagem, como traz a lei, mas sim o direito. O direito é direito adquirido, é direito já constituído em lei federal, em leis estaduais. Então, apenas uma emenda para garantir direito, não apenas a autorização, mas o direito da mulher a ter acompanhante que ela achar que convenha a ela nas consultas, seja no setor público ou privado da medicina da nossa cidade. Então, conto também com a aprovação do projeto e da emenda número 25, que está entrando hoje para votação também. Muito obrigada. Uma retificação, falei projeto de lei número 25, é projeto de lei número 98/2022, a emenda que é 25/2022. Continue em discussão, projeto de lei número 98/2022, juntamente com a sua emenda 25/2022. Peço ao senhor secretário que faça... Pela ordem, presidente. Pela ordem... A gente vai votar primeiro a lei e depois a a lei, emenda, depois certo? a emenda, isso. Ok. Faça a chamada do mesmo, por favor. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ierck, aprovo. Vereadora Helena Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo de Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 98/2022 por 12-0. Peço ao senhor secretário que faça a chamada da emenda número 25/2022 para votação. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ierck, aprovo. Vereadora Helena Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo de Vitória. Aprovo. Aprovada a emenda 25/2022. Projeto de lei complementar número 1/2022, -L, autor vereador Abner Segura e outros. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Abner. Peço o arquivamento desse projeto.
Todos estiverem de acordo, será arquivado o projeto de lei complementar 1/2022, juntamente com a sua emenda número 22/2022. De acordo. De acordo. De acordo. Está arquivado o projeto de lei complementar número 1/2022, juntamente com a sua emenda 22/2022. Projeto de Lei 41/2022-L, autor vereador de Carlos da Padaria, assunto altera o caput do artigo 4º da Lei 3.614/2018, que institui novo horário e período obrigatório para o pagamento do sistema de estacionamento rotativo remunerado e da forma de utilização das vagas especiais nas vias e logradouros públicos de Mairinque. Eu quero pedir para todos os senhores a aprovação desse projeto, que é muito importante para os comerciantes, para os idosos, para os deficientes físicos, até porque já está no estatuto do deficiente, do idoso, não pagar o estacionamento rotativo e eles poder parar em qualquer vaga. É somente isso. E o horário que eu estou baixando das 18 para as 17 horas, também não é inconstitucional, porque no primeiro projeto já era às 17 horas. Então vamos só votar às 17 horas para favorecer um pouco os comerciantes, que a situação está brava para todo mundo, precisa chamar clientes e pagando. Tem gente que não quer vir às 16 horas para pagar R$2 ou R$3, ou esquece, aí tem que pagar 10, mais a multa. Então, conto com a aprovação de todos os senhores aqui para esse tão importante projeto da minha autoria. Continua a discussão, projeto de lei número 41/2022. Com a palavra, senhor Robertinho. Presidente, eu também sou a favor desse projeto, mas como foi pedido um adiamento de uma semana para que se anexasse um parecer, simplesmente um parecer para a gente votar com mais segurança, porque existem problemas de contrato, de orçamento, então eu peço novamente a gentileza de incluir um parecer fundamentado para essa lei, e para isso eu peço o adiamento de mais uma sessão. Não foi feito o parecer, senhor vereador, porque nós mesmos que tiramos a lei do nosso jurídico fazer o parecer para a gente, e aí colocamos para um membro da comissão, ou seja, o presidente, pedir para que fosse feito parecer. Então, por isso que não tem parecer aí. Mas você está pedindo para adiamento? Pedindo adiamento para colocar um parecer. Acho que é mais simples. Parecer jurídico. Pois porque ele não pode pedir, que ele não é presidente da comissão. Questão de ordem, o parecer, a vereadora não, ou a nossa jurídica não pode dar, porque sim, nós mesmos tiramos esse poder que ela tinha, né? Primeiro secretário de quem? Primeiro secretário, de qual comissão o senhor está pedindo parecer? Eu pedi para algum presidente de alguma comissão, isso aí já foi discutido na sessão passada, por isso que foi adiado. E não veio parecer nenhum, então eu estou pedindo para adiar. Mas eu acho que não foi especificado. Pela ordem, vereador. Não temos o parecer externo também, não pode pedir para uma empresa que faça, a gente sabe que a Câmara tinha um parecer externo. E não tem. Tem, né? E não pode pedir um parecer externo? Nesse caso, eu não sei de falar. Podemos tentar. Então, pede um parecer externo. Peço para o nosso assessor jurídico aqui esclarecer. Algum presidente de comissão requisitar. Escolhe, Robertinho. Qual comissão? Eu, como autor do projeto, e quero que seja aprovado, então eu quero pedir para que algum presidente da Comissão Redação e Justiça ou de Finanças, da Comissão de Finanças, a vereadora Rose, peça... Finanças não, Justiça e Redação? Justiça e Redação, presidente. Ou Finanças, ou... Pode ser. A gente pode fazer a suspensão e fazer hoje o Faz parecer. agora o parecer. Agora. Pede a suspensão de 15 minutos e faz o parecer. Eu peço adiamento por uma semana, porque eu gostaria de ver o parecer e estudar juridicamente o caso através do parecer que for feito. Então, eu continuo pedindo a suspensão por uma semana. A gente pode... Presidente, com a palavra, pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Rose. O senhor, como autor do projeto, se solicitar à presidência, eu como presidente da Comissão de Justiça e Redação,
a gente pode estar emitindo sim o parecer. Mas eu acredito que necessita desse tempo maior, até mesmo para a gente poder estudar a questão, como o primeiro secretário falou, estudar o parecer, ler com calma. Então, eu sugiro que, se o senhor concordar... Sim, plenamente. Então, está prejudicado o projeto de lei número 41/2022 para o parecer da Comissão de Redação e Justiça. É isso? O seu é Redação e Justiça? Mesma coisa. Obrigado, presidente. Pode continuar. Projeto de lei 43/2022-L, autora, vereadora Rose do Cris. Assunto: dispõe sobre a divulgação de dados de obras, serviços e locação de imóveis por parte da Prefeitura Municipal de Mairim, localmente e na rede mundial de computadores e da outras providências. Está aberta a discussão, projeto de lei número 43/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Robertinho. E da mesma forma da lei anterior, eu peço um parecer também jurídico para essa lei aqui, devido à importância dela. Obrigado. Pela ordem, qual a lei, senhor secretário? 43/2022, da sua autoria. 43/2022, de autoria de Rose do Cris. Já tem justificativa junto ao projeto e não é inconstitucional. Não é atribuição privativa somente do Executivo. O vereador pode legislar fazendo esse tipo de lei. Já é garantido já esse direito ao vereador. Eu não entendo por que o senhor está solicitando. O senhor não entendeu o projeto? Entendi, sim, e esse projeto implica em aumento de despesas que tem que constar no orçamento da prefeitura. Dessa forma, a senhora tem toda a autonomia de pôr por escrito esse parecer pela comissão da senhora de Justiça e Redação. Tá bom? Peço, então, parecer oficial por escrito. Então, está em discussão por adiamento por uma sessão o projeto de lei número 43/2022. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Não estou entendendo. Quem que está pedindo a... O vereador está pedindo o adiamento por uma sessão. O adiamento ele pode... Estou pedindo adiamento pode pedir por uma parecer. sessão. O adiamento ele De pode. antemão, digo que estou pedindo por causa de falta de parecer. Peço suspensão por 10 minutos para a gente... Está suspensa a realmente- sessão por 10 minutos. Questão de ordem. Está suspensa. 3 minutos? Todos, estamos de volta com a 69ª sessão ordinária. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Vereador Robertinho Eck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biola. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Estamos discutindo o adiamento do projeto de lei número 43/2022 por uma sessão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Rose. Antes de seguirmos com a discussão do adiamento do projeto, Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Bruno. Eu gostaria de registrar minha presença, que eu estava atendendo o munícipe aqui. Será registrada a sua presença, senhor vereador. foi Continue, vereadora. Antes de seguirmos com a discussão do adiamento do projeto, é bom ressaltar que, como bem dito, já foi, que foi feita uma resolução, inclusive acho que o nobre vereador Robertinho, que foi o autor do projeto junto à mesa, que tira o parecer de todos os projetos protocolados, né, que seria algo de praxe dessa Casa de Leis, cada projeto protocolado aqui ter um parecer do nosso jurídico. Então, apenas ressaltando isso, e também colocando aqui
que esse projeto número 43 é uma pequena compilação de outras duas leis. Uma que já existe, que existia já desde 2006, e a outra que o próprio vereador Robertinho foi autor também dessa lei. Então, está apenas compilando as leis, então existe dotação já para isso. A única coisa que está sendo acrescentada aqui, vereador, é que a Prefeitura Municipal, no artigo 3º, deverá, no seu site oficial, no seu sítio oficial eletrônico, na rede mundial de computadores, constar os dados dos contratos mencionados, né? Então, não é gerar despesa, é consolidação de leis, algo que já existe no nosso município. E se o senhor puder, então, também ler a justificativa do projeto, está bem consolidada a justificativa do projeto de lei. Peço ao senhor secretário que leia a justificativa do projeto de lei número 43/2022. Não, primeiro vota a justificativa. Ou vota não, lê. Ela não pode pedir para ler a justificativa? Tá. Então, vereadora, continua em discussão de adiamento por uma sessão do projeto de lei número 43/2022. Com a palavra, a vereadora Emily. Eu gostaria, então, de, durante a minha discussão, fazer a leitura da justificativa. Justificativa. O objetivo é incrementar os níveis de transparência administrativa, permitindo à população o conhecimento e a fiscalização sobre as obras municipais realizadas com dinheiro público, dando concretude aos dispostos dos incisos 4... os incisos 5 e 6 do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, no inciso 5, no parágrafo 1º, no artigo 8º da Lei 12.527, de 2011, no constante dos artigos 111 e 1º do artigo 115 da Constituição Estadual, do inciso 1º, artigo 37 da Constituição Federal. Devemos lembrar que o artigo 16 da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1966, fixa normas gerais sobre a colocação de placas em obras públicas, estabelecendo que, enquanto durar a execução das obras públicas, instalações e serviços de qualquer natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do autor e coautor do projeto, em todos os aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos. A proposição aqui apresentada busca suplementar a Lei 5.194, de 66, no que cabe ao município, promovendo maior concretude ao princípio constitucional da publicidade e ao direito fundamental à informação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 30, segundo, assegura aos municípios a competência suplementar à legislação federal e estadual no que couber. Noutras palavras, a Constituição Federal atribui aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 30, 1º. Além de autorizar para suplementar a legislação federal. Artigo 30, parágrafo 2º, como no caso dessa proposição. Sendo assim, a presente propositura se encontra de acordo com a ordem constitucional, apresentando conteúdo que se harmoniza com as demais regras que conferem acesso à informação de interesse público, sacramento a legitimidade do município para suplementar a legislação no assunto. Ademais, a fim de evitar qualquer alegação de vício de iniciativa, devo lembrar que o presente projeto de lei não viola o princípio da separação e independência dos poderes, uma vez que o dever da publicidade a ser cumprido pelo município não deve ser considerado mero ato administrativo. Devo informar aos demais pares que ainda a presente propositura é inspirada na Lei 3.966, de 2012, do município de Guarujá, de São Paulo, que inclusive foi levada ao Supremo Tribunal Federal a fim de averiguar a sua constitucionalidade por suposta alegação de usurpação de competência do Poder Executivo. Ao analisar a legislação do município paulista, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE de resolução número 795/840, proposto pelo prefeito municipal de Guarujá, o relator ministro Gilmar Mendes ratificou a lei, reconhecendo a sua constitucionalidade. São as suas palavras.
No caso, nitidamente, vê-se que as proposituras normativas da Lei 3.966, de 29 de outubro de 2012, do município de Guarujá, São Paulo, não potencializam indevida ingerência na administração interna do Executivo, sendo certo que apenas estabelecem a materialização do dever de publicidade e transparência dos atos administrativos públicos, por meio da fixação de placas informativas que viabilizam o acesso aos dados relativos a obras públicas e de execução pelo município. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento no sentido de que os municípios são competentes para legislar sobre questões relativas a edificações ou construções realizadas no território, nos termos do artigo 30, parágrafo 1º da Constituição. Portanto, o referido diploma legal não padece do vício da iniciativa apontado pelo recurso em análise. Em outras palavras, não há qualquer vício de constitucionalidade da presente propositura, pois o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o vereador pode legislar sobre este tema. Por todo o exposto, consideramos a relevância do tema. Convido todos os parlamentares representantes desta Casa de Leis a votarem favorável à presente propositura, por se tratar deste tema que privilegia a transparência e a publicidade. Eu complemento aqui, como já foi dito anteriormente, o artigo 37 da Constituição Federal, que fala justamente sobre os princípios da administração pública, sobre, né, a base, e dentre eles está a moralidade, a transparência e a publicidade das ações públicas. Então, este é um projeto, vereadora Rose, de muita importância. É um projeto que a gente vê que realmente está prezando pelo segmento da Constituição. Então, a gente precisa que isso seja aprovado, a gente precisa deste projeto sendo votado hoje, tendo em vista que a gente vai ficar 2 meses em recesso parlamentar, a gente não terá sessões ordinárias por esse período. É um projeto muito importante, assim como era o projeto do nosso, até então, presidente Edi Carlos da Padaria. A gente sabe que a Zona Azul é um tema um pouco polêmico, porque uns gostam, outros não gostam, mas eu acredito que, em sua grande maioria, a gente reduzindo esse tempo vai beneficiar a economia da nossa cidade, o mercado da nossa cidade. A gente sabe, principalmente agora, como é época de Ano Novo, de Natal, enfim, esse final de ano que é mais movimentado para os nossos comerciantes, e eles vão ser prejudicados, porque não vai ser votado nessa semana, só no ano que vem, este projeto de lei. Então, a gente está vendo isso. Dá uma então, parte, vereadora. Assim que possível. Então, eu reforço, peço apoio através também deste projeto. Parabenizo a vereadora Rose do Cris. Conte com o meu apoio, vereadora. É um projeto que a gente tem a justificativa legal. Ao meu ponto de vista, não precisamos de um parecer, porque aqui eu acredito que já contempla todas essas questões, com parecer do STF, colocando aqui artigos da Constituição Federal e Constituição Estadual. Então, ao meu ver, não tenho por que rejeitar ou se rejeitar em cima da base de que seja inconstitucional. Isso seria uma mentira. Com a parte, vereadora Rose. Obrigada, vereadora. Apenas ressaltando mais uma vez que já é a obrigação da Prefeitura, conforme as leis anteriores, dar publicidade através de placas. Essa lei está pedindo que coloque também na rede mundial de computadores, na internet, no portal da transparência, nas redes sociais da Prefeitura. Então, nós estamos querendo que se cumpra realmente o que está no artigo 37 da Constituição Federal. Fácil acesso à nossa população, que a Prefeitura dê publicidade em todas as suas obras, locações, que a população tenha acesso a essas informações no que a Prefeitura está realizando. Então, não vejo o porquê do adiamento, mas, se assim o for, fica à disposição dessa casa, né? Mas hoje nós temos a oportunidade de aprovar um projeto importante, já começar o ano aí com todas as obras, com todos os contratos públicos para toda a nossa população. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, vereadora. Bom, presidente, então eu finalizo pedindo o apoio aos nobres pares. Eu acho que, senhor primeiro secretário, a gente poderia repensar esse pedido de adiamento diante a justificativa, que eu acredito que esteja bem explanada, foi bem justificada. Não tenho dúvidas quanto ao projeto. Se o senhor ainda tem alguma dúvida, eu acho importante a gente discutir. Eu, como membro da Comissão de Justiça e Redação,
a gente pode tentar entender quais são os seus pontos, e para isso, se o senhor concordar, a gente pode pedir 5 minutos de suspensão, mas eu gostaria de fazer um apelo para que isso seja votado ainda hoje. Presidente, muito obrigada. E o que percebemos com muita tristeza nessa administração é que realmente eles não querem dar publicidade nem transparência em contratos, né? Em qualquer outro objeto público. Então, isso nos deixa muito triste como fiscalizador. É realmente uma tristeza para nós, vereadores, que somos fiscalizadores do Poder Executivo. Não ter transparência nas coisas, no dinheiro do povo, que realmente é do povo. Continua em discussão de adiamento por uma sessão o projeto 43/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Robertinho. Justamente pela transparência que eu estou pedindo um parecer, simplesmente um parecer, alguma coisa simples. Eu acho que como está bem explicada mesmo a justificativa, mas nada como um parecer oficial para autenticar a possibilidade de a gente votar nessa lei aqui. É simplesmente o pedido de um parecer, e aí eu vou ter o tempo de analisar esse monte de lei aqui, que tem até resoluções do Supremo, e eu não vejo que vai fazer tanta diferença esse adiamento, mesmo porque a LOA foi rejeitada. A LOA, que afeta o município inteirinho, foi rejeitada, vai ter que ser feita, vai ter que ser esperado, vai ter que ser analisado novamente. Então, eu não vejo a diferença de a gente ter que esperar para votar na lei de diretrizes do orçamento do município todo, todo o dinheiro do município, e fazer objeção por um simples adiamento. Então, eu peço adiamento e peço votação nominal. Continua a discussão de adiamento por uma sessão da projeto de lei número 43/2022. Com a palavra, presidente. Sobre a LOA que foi rejeitada, é justamente por isso que foi rejeitada, porque estava afetando os moradores, a população, a cidade, e tirava o direito daquele que estuda fora e em outras coisas. Com a palavra, vereador Bruno. Bom dia a todos, bom dia à plateia presente, internautas que nos acompanham. Realmente respeito a fala do Robertinho Erck, e quero esclarecer que a LOA foi rejeitada por motivo técnico, erro e falta de responsabilidade do prefeito e de seu secretariado. Apenas por isso, eles não estão tendo capacidade de nos mandar um projeto correto, um projeto digno, um projeto de direito, um projeto com transparência, um projeto que você possa discutir e explicar para a população. Então, a gente vê que a LOA não é o primeiro, nem o segundo, nem o último projeto que desse errado para essa Casa de Leis. Volto a falar novamente, respeito o seu posicionamento, porém eu vejo que todas as explicações técnicas, jurídicas, relacionadas a esse projeto, foi explicado e esclarecido pela Rose, pela Emily, pelo Abner. Eu não vejo problema algum de votar nele hoje. E volto a ressaltar, não podemos comparar Câmara Municipal com Prefeitura Municipal. Nós, a Câmara, seguimos um regimento e tudo que a gente faz é corrigido, é passado por um jurídico. Tem 13 vereadores para fiscalizar e corrigir. Diferente da Prefeitura, que faz um projeto a toque de caixa, manda o projeto errado para cá e quer enfiar a goela abaixo, quer que nós aprovemos o projeto errado. Então, isso é por essa questão, esse motivo, que é rejeitado alguns projetos da Prefeitura, que é pedido arquivamento, pedido para retirar, pedido para refazer. Apenas por isso. Mas respeito o posicionamento do senhor. Agradeço, presidente. Continua a discussão, projeto de lei número 43/2022, por adiamento por uma sessão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, a vereadora Rose. A gente vê a importância da publicidade. Onde não há transparência, sempre vai gerar desconfiança, porque a gente não tem acesso a todas as informações de contratos, como já falei. Alguns, a pedido de uma representação que eu fiz no Ministério Público, alguns contratos foram colocados, outros em partes, outros apenas
a parte de edital, enfim, o contrato não consta ainda na prefeitura, no site da prefeitura. É dever e é obrigação da Prefeitura Municipal de Mairinque ter todos os seus contratos de fácil acesso a toda a população, independente de requerimento dessa casa. Inclusive, a lei a LOA, que o nobre par citou, que não foi rejeitada, sim, foi rejeitada, sim, justamente por faltarem informações, dados específicos, contratos junto à documentação, na qual a gente pudesse avaliar e até mesmo colocar alguma emenda através dessa casa. Então, fica aqui o nosso pedido, sim, de não adiar, mas se houver ainda essa necessidade, embora a gente vê que através da justificativa não há essa necessidade de adiamento, que se faça o que é certo. Hoje nós temos a possibilidade de fazer o que é correto nessa Casa de Leis, que é aprovar um projeto e começarmos aí o ano com todos os contratos com fácil acesso para toda a nossa população, coisa que nós não temos hoje. Nós não temos essa transparência. É colocar em prática o que pede o artigo 37 da nossa Constituição Federal. Colocar em prática a publicidade, o princípio da publicidade, da eficiência, da legalidade, da moralidade, da pessoalidade, ali, manifestar isso para a população, o desejo de fazer o que é correto, e que nós, infelizmente, ainda não vislumbramos nessa administração. Muito obrigada, presidente. Continua a discussão. Projeto de lei número 43/2022 por adiamento por uma sessão. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores para adiamento por uma sessão. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereador Robertinho Erck, aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o adiamento por uma sessão do projeto de lei número 43/2022 por 8-4. Projeto de lei 44/2022, -L, autor vereador André Terraplanagem. Assunto: institui o Dia Municipal em louvor a Santa Catarina de Alexandria e dá outras providências. Está aberta a discussão, projeto de lei 44/2022. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador. Gostaria que o secretário lesse na íntegra o projeto, por favor. Por favor, senhor secretário. Gabinete do vereador André Terraplanagem. Santa Catarina de Alexandria. Catarina nasceu no ano de 287 em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela Igreja Ortodoxa como uma grande mártir, e na Igreja Católica é reverenciada como um dos 14 santos auxiliares. Diz a lenda que o pai era Costes, rei da Alexandria. Aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria levou-a a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contando que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Esta segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. Será a Virgem Maria que se procurará o noivo sonhado? Disse-lhe o ermitão Ananias, que tinha revelações. Maria aparece, de fato, a Catarina na noite seguinte, trazendo o menino Jesus pelas mãos. Gosta tu dele? Perguntou Maria. Oh, sim. E tu, Jesus, gosta dela? Não, não gosto, é muito feia. Catarina foi logo ter com Ananias. Ele acha que sou feia, disse chorando. Não é o teu corpo, não é a tua alma orgulhosa que lhe desagrada, respondeu o eremita. Este instruiu-a sobre as verdades da fé, batizou-a e tornou-a humilde. Depois disso, tendo a Jesus encontrado bela, a Virgem Santíssima meteu aos dois o anel no dedo, pois foi que ficou chamado, desde então, o casamento místico de Santa Catarina. Ansiosa de ir ter
com o seu esposo celestial. Catarina ficou pensando unicamente no marido. Conta-se que ela apresentou-se em nome de Deus diante do perseguidor imperador Maximino, a fim de representá-lo por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza do seguimento de Jesus na sua igreja. Incapaz de lhe responder, Maximino reuniu para confundir os 50 membros filósofos da província, que além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se ao cristianismo. Isso tudo para a infelicidade do terrível imperador. Maxime mandou os filósofos serem queimados vivos, assim como a sua mulher Augusta, o ajudante de campo Porfírio e os 200 oficiais que, depois de ouvirem Catarina, tinham se proclamado cristãos após a morte destes. Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio, tendo sido sacrificada numa máquina com 4 rodas, armadas de pontas e de serras. Isto aconteceu por volta do ano 305. Historiadores contam que o corpo de Santa Catarina foi levado aos anjos ao Monte Sião, onde, anos mais tarde, em honra à mártir, foi construído o mosteiro de Santa Catarina por ordem do imperador bizantino Justiniano I. Considerada padroeira dos estudantes, filósofos e professores, o culto à santa estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris escolheu a santa como padroeira e no Brasil é considerada padroeira do estado de Santa Catarina. A festa em honra a Santa Catarina foi incluída no calendário pelo Papa João XXII. Extraído de Canção Nova, Catarina de Alexandria. Está aberta a discussão, projeto de lei número 44/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Brunutan. Vereador Robertinho, que aprovo. Vereador Neliano Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 44/2022 por 12-0. Projeto de lei 45/2022-L, autor vereador Robertinho Erck, assunto: denomina logradouro público que especifica Praça Marcos Luiz Xavier da Rosa. Está aberta a discussão, projeto de lei número 45/2022. Peço a leitura da biografia, presidente. Por favor. Gabinete do vereador Robertinho Erck, biografia de Marcos Luiz Xavier da Costa. Natural de Mairinque, Marco Luiz Xavier da Costa nasceu no dia 23 de março de 1965, no centro da cidade, onde moravam seus avós Elza e Ari. Era filho de Luiz Xavier da Rosa, também conhecido como Verde, ferroviário, e de Luzia Gabriel Rosa. Teve como irmãos Márcia de Lourdes Xavier Rosa e Maurício Xavier Rosa, e vem de família tradicional e pioneira da cidade. Marcos sempre foi um apaixonado pela música e, na sua adolescência, foi integrante da fanfarra da escola Professor Manuel Martins Vilaça, tendo como instrumento uma corneta em Fá. Anos depois, em 1984, de integrante passou a ser um instrutor, participando de diversos concursos e desfiles tradicionais da época. Marcos Fonze, como foi chamado e conhecido por todos, foi um apaixonado por motos, que eram parte de sua vida e representavam sua forma de encarar a vida com leveza e liberdade. Além de ter estudado no Vilaça, Marcos completou o ensino médio na Escola Estadual Maria de Oliveira Lelizito,
Profissionalmente, Fonzi trabalhou na Ferrovia Paulista FEPASA, Tortuga e Etrúria. Em 23 de janeiro de 1993, casou-se com a professora, também mairinquense, Ana Lúcia Genaro Borges. Dessa união nasceu João Vitor Borges Xavier da Rosa, preparador físico do Corinthians Paulista Futebol Clube, formado pela Universidade de São Paulo. Fonzi, amante do rock and roll e, principalmente, uma mente da vida, sempre dizia: onde existe o amor, existe a vida. Faleceu no dia 22 de setembro de 2022 e até seu último dia foi rodeado pelos fiéis amigos e cercado de pessoas que o amavam. Deixa como exemplo a força, a fé, a superação, a energia e o amor. Vai com Deus, meu amigo. Está em discussão o projeto de lei, continua em discussão o projeto de lei número 45/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Peço votação nominal. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Erck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei número 45/2022 por 12-0. Emenda à Lei Orgânica, projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2021, altera o caput e inclui os artigos 4º e 5º ao artigo 130, os parágrafos 4º e 5º ao artigo 131 da Lei Orgânica do município de Mairim, que é autor prefeito. Sobre esse projeto de lei, quero pedir a todos os nobres que rejeitem esse projeto, que ele é um projeto de 2021. De 2021 ficou parado que a ex-secretária, antes de delatar o prefeito, ou seja, todo o secretariado, ela pediu para que se mudasse. Aí ela saiu do cargo, tudo, e acabou sendo que era para eles arquivar, não arquivaram, que era só mudando a data. Então, eu peço a todos vocês que rejeitem, porque eu já pedi para a prefeitura pedir para arquivar tudo. É um projeto que não vai influenciar em nada na vida nem do prefeito, de ninguém. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor vereador. Peço 5 minutos de suspensão para a gente discutir. Está suspensa a votação por 5 minutos. Secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Erck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Presente. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Presente. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Continua a discussão, projeto de emenda número 1/2021. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Peço adiamento desse projeto por 2 sessões. Bom, em todo caso não haveria necessidade, mas continua, está em discussão o adiamento por uma sessão do projeto de lei número 1/2021. Concordo. Todos concordam? De acordo. Está adiado o projeto de lei número 1/2021. Por uma sessão.